Bom, imagina a situação de um cara que ele acabou de se mudar para um templo porque fica próximo do lugar onde ele estuda. O problema é que apesar que ele mora em um lugar religioso, ele não acredita em deuses ou essas coisas. Só que tem algumas sacerdotisas que acreditam fervorosamente nessas coisas. E digamos que essa dinâmica um pouco diferenciada pode fazer eles acabarem se atraindo. Até porque ele acaba descobrindo que o avô dessas meninas quer que ele se case com uma delas. Oh my God! E o anime que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Gummy Sister, que é um mais novo anime dessa nova temporada que ele parece bem interessante. E talvez tenha potencial, então vamos descobrir. Mas se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino, beleza? E o anime começa com o protagonista indo de trem pra um templo, e no caminho ele acabou topando com algumas garotas que achou ele fofo de estar indo no templo, até porque elas pensaram que ele foram no templo rezar pra ele tirar boas notas, só que elas estavam muito enganadas, porque o protagonista, ele não acredita nessas coisas, apesar que ele tá indo morar em um templo, que é até contraditório, mesmo que ele não acredite ou ache estranho toda essa situação. E quando ele chega no templo, ele foi procurar pra alguém porque ele não achou ninguém ali à primeira vista, só que ele escuta algumas garotas que estavam conversando atrás da porta. Ele ficou até um pouco aliviado porque ele acabou evitando um acidente. Quase que ele viu elas trocando de roupa. Só que não adiantou nada porque elas acabaram abrindo a porta e um deu de cara com o outro. E obviamente aquilo gerou um mal entendido e acabaram achando que ele era um pervertido. E detalhe que por elas serem sacerdotisas, elas acreditam nesse lance de purificação. Então elas acreditam que sal purifica as coisas ruins. Então ela começa a jogar sal nele para expurgar o mal que tem dentro dele e ainda por cima pede mais. Então depois de tudo isso, né, essa confusão que tudo isso gerou, então ele acabou explicando, né, que a partir de hoje ele vai morar ali e que ele se chama Uryu Kamihachi, e pediu desculpas pela confusão que aconteceu agora. Só que se ela continuasse xingando ele daquele jeito, ia acabar gerando algum mal entendido pra ele. Então a mina acabou falando pra ele tomar cuidado com o que fala, porque ele acabou olhando pro corpo de uma sacerdotisa sagrada. Só que ele queria saber onde é que tava o sacerdote superior, porque aquela conversa não tava levando a lugar nenhum. Mas elas falaram que ele só voltava no dia seguinte. Só que a filha mais velha, ela acaba se apresentando que ela se chama Yai, e fala que ele pode contar com ela pra qualquer coisa que ele precisar. Só que a mais nova fala que apesar dela ser a mais velha em idade, ela acaba sendo bem infantil por conta das atitudes dela. E é quando ela se apresenta também que ela se chama Asahi e fala que ele poderia tratar ela como uma irmã mais nova, até porque eles vão conviver no mesmo teto. Apesar que Uryu não gosta tanto disso, porque ele só tá morando ali de favor. Só que a Yuna, ela ainda tá meio contra isso porque ela acha meio zoado ter um homem ali. Papo de feminista, só que na verdade ela é tsundere, só que ela melhora com o tempo. Confia que ela não vai ficar chata assim o tempo todo. Só que Uryu acaba falando que tava tudo bem e eles não se darem bem, até porque de qualquer forma ele não pretende brincar de casinha com elas. Tendo lugar pra ele estudar, pra ele tava de boa, mas por enquanto acabou ficando por isso mesmo. E a Yai foi mostrar onde é que fica o quarto dele, e ela fala que ela limpou tudo ali, só que na verdade ela só montou a bagunça ali no armário. E foi então que ela foi pegar um futon pra dar pra ele dormir, então toda aquela bagunça acabou caindo em cima dela, então ele foi tentar ajudar. E digamos que um caiu por cima do outro, que ele quase foi esmagado pelos airbags dela. Oh my God! E a Yuna apareceu e pegou aquela situação e gerou outro mal entendido. Então pra não perder o costume, ela já tacou sal nele. E quando o Uryu tava de boa depois dessa confusão, é quando apareceu a Asahi e foi encher um pouco o saco dele. Então ele acaba falando pra ela ir pra outro lugar, que a reação dela foi até engraçada, tipo, uma garota linda se aproximando de você e você faz isso? Ela já até começou a insinuar que ele era viado. Então ele claramente ficou bravo com isso e ela quis tirar a prova. Ela começou a procurar ali pra ver se nas coisas dele tinha alguma revista de sacanagem. A ironia é que ela é uma sacerdotisa com um linguajar parecido com a da Nagatoro. E um outro detalhe é que ela é a irmã mais nova. Então ele foi tirar ela de cima da mala dele porque ela tava bagunçando tudo, só que sem querer ele acabou escorregando e caindo por cima dela. E o Uryu sempre tendo o azar de ser pego pela Yuna em situações constrangedoras. Então mais uma vez ele acabou tomando sal e foi mal interpretado. Só que depois que ele parou de estudar, né, ele foi conferir se alguém ainda tava acordado, ele acabou pegando a Yuna dormindo ali no chão, e como ele pensou que ela poderia pegar um resfriado naquele lugar, ele acabou sendo gentil e pegou um cobertor e ia cobrir ela, mesmo claramente ela deixando alguns sinais de que não vai muito com a cara dele. Só que ela acabou acordando bem na hora e interpretou tudo errado. Então ela deu um grito que acabou acordando as irmãs, que pegaram os dois naquela situação constrangedora. A garota até pediu desculpas achando que atrapalhou alguma coisa, enquanto a Asahi acabou comentando que ele quer fazer sacanagem com todas. Um cara mal chegou e já tá sendo mal interpretado de todas as formas. E como já virou padrão, a Yuna joga sal nele. Eu acho inclusive que já virou uma piada da obra. Mas foi então que ela explicou, né, do porquê que ela tava acordada até tarde,
tarde é porque basicamente ela tava fazendo amuletos à mão. Ela tava fazendo isso de lembrancinha pros visitantes do santuário. O Uriel, inclusive, ele até deu a opinião dele sincera, porque ela tá se esforçando tanto se ela nem vai ganhar dinheiro com isso. Só que elas fazem isso porque basicamente é o dever de uma sacerdotisa, até porque elas acreditam muito em milagre e essas coisas. Só que o Uriel acabou percebendo que todas elas têm um cordão vermelho, então basicamente aquilo é um presente da falecida mãe delas. Elas tratam aquilo não só como laço entre elas como irmãs, mas também como um tesouro para elas também. Tem uma simbologia bem bonita por trás. Só que quando a Yuna pergunta por que ele estava acordado até tarde, basicamente ele estava estudando como sempre. Apesar que a Yuna acha que ele só faz isso só que é por um bom motivo, até porque ele quer entrar na Universidade de Medicina de Kyoto. A Yuna até comenta que ela pensou que ele era só um tarado sem futuro, só que na verdade ele estava no local perfeito, até porque algumas divindades costumam garantir sucesso nas provas. E então que Uriel acabou revelando que ele não acredita nessas idiotices, e quem acredita nesse papinho só pode estar na Disney. O que eu achei engraçado a reação da Yuna, porque eu pensei que ela ia bater nele, só que na verdade ela pegou um boneco que segundo ela era parecido com Uriel e basicamente ela amaldiçoou ele, tipo como se fosse uma espécie de macumba, eu acho. Para uma sacerdotisa, isso é uma atitude questionável, não é? Então basicamente é isso, elas são sacerdotisas, mas acreditam nessas coisas. Já o Uriel, no caso, ele não acredita nem um pouco. Só que no dia seguinte, a Yuna foi dar um amuleto por uma gringa americana, só que o inglês da garota é muito ruim. Então, como o Uriel tava por ali e ele manja do inglês, ele conta que ela queria dar o talismã pra ela. Então ele acabou comentando que se ela trabalha em um templo que recebe constantemente pessoas estrangeiras, seria bom se ela começasse a melhorar o inglês dela. Ele até ensinaria pra ela se ela quisesse. Ela até agradeceu pela força, só que antes disso ela xingou ele um pouco. E ela fala que vai sim melhorar o inglês dela. Só que nesse instante, o passarinho que tava voando por ali, ele acabou pegando o barbante que tava no cabelo dela. Eu acredito que ele confundiu com um graveto ou alguma coisa assim. E era justamente o tesouro que ela ganhou da sua falecida mãe. E eles ficaram basicamente procurando por ele a tarde inteira, mas não encontraram. Só que a Yuna não estava tão preocupada assim, porque ela acredita que como ela rezou para receber ele de volta, em algum momento os deuses vão devolver para ela. Que o Uriel até ficou um pouco indignado, porque como ela pode estar tão tranquila, se ela perder uma coisa que é muito valioso para ela, e ficar rezando por isso não vai trazer o cordão de volta, não importa quantas vezes ela reze. Então é quando a Yuna só acabou respondendo que os deuses, eles nunca abandonam quem pede ajuda. Então é quando ela acaba falando que pelo pouco que ela conhece do Uriel, ele com certeza não pertence àquele lugar. E ficou um clima muito esquisito entre os dois depois disso. Só que depois disso, a Yai vai atrás do Uriel, e como ela não encontrou ele, foi que ela mostrou que ela é um pouco bobinha. Então por ela não ver que ele estava no quarto dele, ela já pensou que a macumba que a Yuna colocou nele funcionou. Que eu confesso que essa cena foi bem engraçada. Só que no quarto dele, ela acabou vendo a foto dele com a mãe. E ela estava em uma cama de hospital. E a Asari acabou contando que o avô dele explicou a situação do Uriel. Ele perdeu a única família que ele tinha, que no caso era a mãe dele, e cresceu em um orfanato. Ele orou muito para que ela saísse dessa, só que mesmo assim ela morreu. Então foi assim basicamente que ele virou ateu, sabe? Então ele acreditou que só o seu esforço faz você chegar em algum lugar. E enquanto a Asari estava conversando com a Yai, a Yuna acabou ouvindo a conversa delas e passou a entender um pouco o lado dele. Inclusive, o Uriel tinha sumido porque ele foi procurar o cordão da Yuna. Ele nem sabia o porquê que ele estava fazendo isso. Acho que ele se sentiu um pouco culpado pelas coisas que ele falou antes. Só que como o Uriel não conseguiu achar o cordão dela, ele resolveu confiar nas divindades por ela. Ele acaba indo no templo e reza para que ela encontre o tesouro dela, que foi justamente no momento que a Yuna estava chegando naquele lugar e acabou vindo tudo, até porque ele fez o pedido ali em voz alta. O semblante dela de pessoa irritada até mudou depois que ouviu aquilo. Então ela acaba chegando ali do lado dele e rezando também. Então ela acabou comentando que um pedido feito em voz alta facilita dos deuses atenderem. Então meio que um acabou pedindo desculpas pro outro pelas coisas cruéis que falaram, então meio que eles acabaram se entendendo. Então a Yuna acaba falando que como ele demonstrou respeito pelas divindades, ele passou por pouco no requisito de morar no santuário. Basicamente a forma que ela resolveu falar pra ele que aceita ele ali. Então é quando chega a Asari e a Yai, que estavam preocupadas com eles, então eles resolvem voltar pro templo porque não tinha mais como procurar hoje. Então elas fariam isso amanhã. E a Yuna também não estava tão preocupada porque ela acredita que as orações vai fazer as divindades trazerem de volta. Só que nesse instante aconteceu um fenômeno que é chamado de chuva de estrelas, que é falado basicamente que quem tá sob esse céu tem seu desejo realizado. E como o Uriel não acredita
acredita nessas coisas, ele fala a opinião sincera dele, que a Asahi acaba falando que caras chatos como ele acabam não sendo tão popular com as garotas. Só que a Yuna fala que mesmo ele não acreditando nisso, ela pergunta dele se ele realmente não acha aquilo pelo menos bonito, que parece até um milagre, por mais que ele não acredite. Então o Uryu até concorda, mesmo que seja só um pouco. Então ela acaba falando que era pra ele ser mais sincero com o que ele sente. E detalhe que o cordão dela tava ali perto em uma árvore. Então acabou dando vento e ele caiu em cima da cabeça da Yuna, parecendo até que o milagre realmente aconteceu. Mas é quando o avô delas aparece e fala que conta com o Uryu daqui pra frente. E ele fala que tava um pouco preocupado com quem ele iria se casar, até porque ele quer saber quem que vai herdar o santuário quando ele falecer. O que basicamente o Uryu ficou em choque, porque é aí que o Uryu descobre que o velho quer que ele se case com uma delas. Oh my God! O que todos ficaram em choque, incluindo as garotas que não sabiam disso. E o começo desse anime, até que ele foi bem legal. Os personagens também são legais até o momento. Até a Yuna, porque ela é meio tsundere, mas é divertida. E não é aquele tipo que só irrita, inclusive ela melhora muito rápido. No primeiro episódio, vale dizer. E se vocês curtiram e quiser que eu fale mais sobre esse anime, comenta aí Santuário, que é pra saber se vocês apoiam mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.